Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Mariana e esse é o canal Arquitetura e Decoração. E hoje eu vou falar para vocês sobre como é uma entrevista para arquitetura aqui na Alemanha. Bom, para quem não sabe, eu moro aqui na Alemanha, especificamente em Berlim. E eu trabalho aqui como arquiteta. E algumas pessoas ficaram com dúvida lá no Instagram, eu comentei sobre isso, e algumas pessoas ficaram com dúvida sobre como é um processo, o que fazer, o que não fazer, né, para tentar vir para cá para trabalhar como arquiteto, caso você queira. Bom, primeiro eu mandei o currículo normal para as empresas nos sites de emprego. Então tem o Xing, tem o Indeed, LinkedIn também é muito importante aqui. Eu posso até deixar escrito aqui na descrição do vídeo o nome dos sites que eu usei para procurar emprego. Eu procurei, eu já estava aqui na Alemanha. Eu cheguei a procurar quando eu estava no Brasil, mas sem muito sucesso. Ninguém veio falar comigo. Na verdade, eu cheguei a fazer uma entrevista quando eu estava no Brasil, uma entrevista por telefone. Isso é um outro ponto importante que eu vou comentar com vocês mais pra frente. Mas que não foi pra frente a entrevista, não deu muito certo. Então, eu decidi, aí, enfim, eu vim pra cá e eu comecei a procurar emprego a partir daqui. O que mudou? Primeiro que mudou foi o meu endereço, realmente, porque eles viram que eu já estava aqui e que eu não estava no Brasil. A outra coisa importante que mudou foi o meu telefone, porque eles gostam muito de fazer a primeira entrevista por telefone. Isso é bem comum, principalmente em empresas maiores, que tem RH, por exemplo. Eles gostam de primeiro fazer uma entrevista por telefone, porque aí você não perde tanto tempo, o entrevistador também não perde tanto tempo, e fica por isso mesmo. Uma ligação por telefone é mais do que o suficiente. E agora, quando você tem um telefone de um outro país, fica meio caro, né? Ficar ligando para outro país, e eles acham isso um pouco estranho, então realmente eles não curtem muito. Então, isso foram dois pontos que me ajudaram bastante a conseguir entrevistas e a conseguir realmente o meu emprego, que foi justamente ter o telefone e ter o endereço aqui. Aí, uma pergunta que muita gente me fez, que é, o trabalho é em inglês? Você consegue trabalhar em inglês ou só em alemão? Já que alemão é uma língua difícil. E olha, eu vou te falar, só inglês, 100% inglês, é difícil, é bem difícil. Não é impossível, porque eu tô falando de Berlim. Berlim é a capital e eles estão muito acostumados a ter pessoas de fora e pessoas que não falam alemão perfeitamente. Mas agora, se você quer ir para outras cidades, e cidades inclusive grandes como Munique, Colônia, enfim, cidades bem grandes, mesmo nessas cidades você vai precisar ter o alemão perfeito. E não é só o alemão que se diz no dia a dia na rua, que você conversa com seu amigo. É um alemão técnico, né? Como é que fala laje em alemão? Como é que fala porta? Concreto? Enfim, né? Como é que fala esse tipo de coisa em alemão? Então, é uma língua mais complexa realmente, né? É uma parte mais complexa da língua, né? Enfim, eu não tenho o alemão perfeito, tá? O meu alemão, ele é do intermediário, mais ou menos intermediário. Então eu consigo manter conversas, eu consigo entender tudo que falam pra mim, mas eu não consigo me expressar plenamente em alemão. Então às vezes eu preciso sim da ajuda do inglês. Claro, para você fazer uma coisa dessas, você tem que ter certeza do seu inglês, você tem que ter um inglês perfeito, você não pode ter dúvida de nada, porque se você não fala nem inglês nem alemão, relaxa que aqui ninguém vai falar português com você. Nem português, nem espanhol, aqui não é comum as pessoas saberem espanhol, pelo menos eu tô falando aqui em Berlim. Mas, então assim, você tem que vir com o inglês perfeito e o melhor alemão que você puder vir. Outra coisa importante também foi que aqui você não manda só o currículo, né? No Brasil é muito comum que a gente mande só o currículo e para alguns casos que você mande o seu portfólio. Inclusive eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando como fazer um portfólio, o que tem que ter, o que não tem que ter e algumas dicas. Dá uma olhadinha, talvez eu coloque o card por aqui. E outra coisa importante é que aqui, além de ter o currículo, o portfólio, você ainda tem que ter a carta de apresentação, que é uma coisa muito importante, que é basicamente aquilo lá que você coloca no corpo do e-mail, sabe? Oi, tudo bem? Meu nome é tal, eu sou de tal lugar, meu alemão é X, meu inglês é Y, eu tenho tantos anos de experiência, trabalhei com aquilo, enfim, basicamente assim. E você fala assim, vamos marcar, sei lá, podemos marcar uma entrevista, nananã, enfim, se vocês tiverem dúvida podem falar comigo, coisa do gênero. E aí você coloca seus dados ali embaixo, nome, endereço, e-mail e telefone. E aí pronto, é basicamente isso. Então você coloca isso num Word, coloca um PDF disso e acabou.
Aí então você vai mandar o currículo, o portfólio, isso tudo em PDF sempre, e a carta de apresentação. Outra coisa também aqui que é bem importante são cartas de outras empresas de recomendação, falando que você foi um bom funcionário, que você trabalhou com tal coisa, que você exerceu tal função, que você era exemplar nisso, naquilo. É muito comum. No Brasil não é tão comum isso, mas todas as empresas conhecem isso e a maior parte das pessoas também conhecem. É que não é muito comum a gente pedir para uma empresa assim que a gente sai. Eu, por exemplo, nunca tinha pedido para uma empresa quando eu saí. Então, quando eu percebi que aqui na Alemanha eles precisavam, eu voltei atrás falando com todos os meus ex-chefes e pedindo cartas. Eles falam que o ideal são mais ou menos 3 cartas. Se você teve 10 empregos, não precisa ir atrás de 10 cartas, tá? Mas que você consiga mais ou menos 2, 3 cartas aí já é mais do que o suficiente. O que eu fiz foi escrever uma carta em alemão e dar para as empresas. Porque, obviamente, não pode estar escrito em português, porque eles não vão entender nada do que está sendo escrito, e provavelmente o seu ex-chefe não sabe alemão. Então, tem que ir na confiança. Se ele quiser ler em português o que está escrito, você pode traduzir. Mas que ele não tem certeza, né, do que está escrito ali. Então, que fica nessa confiança, enfim, né? Eu tive ex-chefes muito bons, felizmente. Então, que deu tudo certo. Você faz essas cartas, eles assinam. Então, eu já levei impresso pra eles assinaram isso lá no Brasil. E aí, eu escaneei e fiz um PDF disso. Pronto. Então, isso é muito importante. Outra coisa importante também é que desses meus ex-chefes, desses meus antigos empregos, nem todos eu era arquiteta. Alguns eu fui estagiária ou projetista, e tá tudo bem, desde que seja na área. E caso você não tenha nenhuma experiência na área de arquitetura, mas ainda assim quer tentar, coloca uma carta de outro emprego. É melhor você ter carta de alguma outra coisa que você fez do que não ter nenhuma carta. Porque apesar deles talvez saberem ou terem noção de que no Brasil não é assim, tanto faz. Porque aqui é assim e você tem que seguir as regras daqui, entende? Enfim, aí você vai lá, manda todos esses documentos. Pode parecer uma loucura, né? Porque no Brasil você manda um currículo já pedindo desculpa por ter anexado alguma coisa. E aqui os caras pedem tudo. Tem alguns que já pedem, inclusive, o seu diploma, né? Caso você seja aí formado, que eles já pedem o seu diploma ou comprovações de estudo que você teve. No caso de algum certificado, que não seja especificamente um diploma. É bem comum que as empresas peçam um monte de documento antes de fazer uma entrevista com você. O que eu particularmente acho legal, porque eles já vão para entrevista conhecendo mais sobre você. Isso é bem comum. Outra coisa também importante, enfim, você envia, né, para as empresas o seu currículo e aí eles vão te retornar muitas vezes por e-mail, mas às vezes eles te ligam. Mas é muito comum que eles te retornem por e-mail pedindo uma data ou dando uma data, mas assim, uma coisa bem flexível, falando assim: olha, você pode vir, sei lá, na terça-feira, dia 10 às 11 horas da manhã, mas se você chegar e falar: olha, não posso, terça-feira, dia 10 às 10 horas da manhã, posso ser, sei lá, na quinta-feira, meio-dia, eles super aceitam, eles são bem tranquilos em relação a isso. Isso não é mal visto, entendeu? Porque você não precisa necessariamente estar disponível para eles o tempo todo. Aí, enfim, você vai lá, faz a entrevista. Às vezes é direto com o RH, se a empresa é um pouco maior, ou você pode ir com uma empresa. Você pode fazer com uma empresa menor, você faz direto com o dono. No caso da empresa que eu trabalho, é uma empresa de médio porte. Então eu fiz direto com o dono. Enfim, você faz uma entrevista. Não precisa ser aquela coisa super séria, eles não vão te perguntar coisas tipo, o que você quer pra daqui a 10 anos? Eles não têm interesse dessas coisas. Eu acho que entrevista de RH aqui, de emprego aqui, é bem diferente do que é no Brasil. Porque no Brasil eles perguntam muito: como é que você se vê daqui a 10 anos? Se você fosse um animal, que animal você seria? Sabe aquelas perguntas? Então, aqui eu pelo menos nunca passei por esse tipo de pergunta e olha que eu já fiz bastante entrevista. Eu cheguei a fazer em torno de umas 10 entrevistas e ninguém me perguntou esse tipo de coisa. A primeira coisa que eles fazem é se apresentar, para eles é muito importante eles apresentarem a eles mesmos e a empresa. Então eles falam assim: eu sou, sei lá, o dono X, do escritório Y, o trabalho faz isso, aqui no meu trabalho, aqui no escritório a gente faz isso, aí eles mostram alguns projetos. Isso mais se você está falando direto já com uma pessoa técnica. Quando você está falando com RH, nem sempre isso acontece. Porque ele é RH, ele não é o arquiteto, né? Então ele não sabe exatamente o que ele está mostrando. Ele fala basicamente sobre a vaga, o que tem, o que não tem, em relação ao de trabalho, né? Inclusive sobre benefícios, eu vou falar sobre isso também. E, enfim, ele explica muito sobre a vaga, aí ele pede para você falar um pouco sobre você. Aí você fala: olha, eu vim do Brasil, eu me formei lá,
Muitas vezes eles vão já te perguntar se o seu diploma aqui é válido, e sim, o diploma aqui de arquitetura é válido aqui na Alemanha. O brasileiro, você não precisa fazer nenhum tipo de equivalência. O que você só precisa fazer é se registrar na Câmara de Arquitetos. Eu posso falar um pouco mais sobre isso, mas é que é como se fosse o CAL do Brasil, entende? No conselho deles, que se chama Câmara dos Arquitetos. E aí você se cadastra ali, você tem o seu númerozinho e acabou, você não precisa de mais nada. Ah, é claro, né? Traduzir seu diploma porque ninguém é obrigado a falar português. Enfim, com tudo isso em mãos, aí você fala assim: ah, realmente no Brasil não precisa, por causa disso, disso, disso. E aqui eles aceitam. Sim, você falou, eles aceitam, até porque você tem que mostrar a sua carteirinha da Câmara dos Arquitetos. Então, já teve uma triagem antes, né? Enfim, e aí você se explica um pouco, conversa um pouco quais são as suas expectativas, e aí tem a questão do salário e dos benefícios, que isso também é falado na entrevista. Às vezes não é falado na primeira etapa da entrevista, o que é meio chato, meio não, muito chato. Eu acho isso muito, muito chato, que eles poderiam já falar assim, olha, aqui o salário é tanto e é isso aí, aqui você não ganha necessariamente por hora, por mês. Às vezes você ganha por hora ou às vezes você ganha por ano. É muito comum que a empresa te ofereça um salário anual ou que ela te ofereça um salário por hora. E aí depende muito de como ela vai trabalhar. Aí, enfim, você decide se você fala por hora, por mês, por ano. Eu não gosto muito de falar por ano, eu gosto de ter o valor em mente em hora e em mês. Porque aí, se eu falar, vamos supor, primeiro em hora, e a empresa fala, tá, mas quanto que isso dá por mês? E aí você já fala por mês, você já tem o valor. É bem mais raro uma empresa falar por ano, geralmente são vagas mais sênior, que aí, sei lá, talvez um gerente de projeto sênior, alguma coisa do gênero. Que aí você não vai vir do Brasil com uma bagagem dessa. Porque aqui a arquitetura é diferente, isso é um ponto que eu queria falar. Aqui a arquitetura é diferente, aqui os projetos são diferentes. Então, por mais que. Não importa o quão genial, incrível você seja no Brasil e o quanto os seus projetos são maravilhosos e você tem uma mega história no Brasil, eu acho importante você começar aqui ou como arquiteto júnior, ou como projetista, ou como, enfim, não necessariamente como gestor de alguma coisa ou sênior em alguma coisa, porque aqui você não é sênior, você não conhece. Então, antes de já chegar assumindo uma bagagem dessa, uma responsabilidade dessa, é importante você aprender. Os projetos têm diferenças, inclusive eu tenho um projeto aqui em casa, de um projeto feito aqui na Alemanha, né, de um residencial. Então, é uma planta de um prédio aqui, de 4 apartamentos. Eu posso mostrar pra vocês em outro vídeo, se vocês quiserem. Comenta aqui embaixo que eu faço esse vídeo sem problema nenhum. E eu explico as diferenças. Então, elas existem, não são absurdas, mas elas existem, como aquecimento, né? No Brasil é difícil a gente ter aquecimento. E aqui, aquecimento é uma questão de saúde pública. Então, todo lugar tem aquecimento. E a gente não tá acostumado a colocar aquecimento nos projetos, né? As janelas têm vedações diferentes, porque aqui você precisa se preocupar com relação ao frio e no Brasil nem tanto assim. Enfim, tem algumas diferenças daqui, então isso eu acho importante. Talvez você começar mais embaixo e aí crescendo na empresa sem problema nenhum. Aqui essa questão de crescimento dentro da empresa também é super válida. Não tem essa coisa de que você começa numa vaga e fica lá para sempre. A menos que você queira ou que você não queira estudar, enfim, não queira subir, né? Você não queira subir de cargo. Mas enfim, voltando ao salário, você fala o salário e a empresa, enfim, negocia. Essa negociação é uma coisa muito comum. No Brasil eu tinha muito medo de negociar, de verdade. Eu ficava tipo, ai meu Deus, será que a empresa vai falar que eu tô sendo escrota? Ai, será que não sei o quê? E aí eu morria de medo, acabava falando um valor baixo e ficava por isso mesmo, era um saco. Porque eu tinha medo da empresa achar que eu tava querendo extorquir ela. E aqui não, aqui você fala o seu valor e a empresa decide se ela quer ou não aceitar, ou se ela tá a fim de fazer uma proposta diferente. Enfim, isso daí é uma coisa muito normal, é muito tradicional aqui você realmente negociar o valor. E aí aqui não tem benefícios. Isso é uma coisa que eu queria falar, aqui não existem benefícios, tá? Isso realmente não existe. Não existe vale transporte, não existe vale refeição, não existe vale alimentação, vale combustível, não sei, não existe vale nada aqui, absolutamente nada. A única coisa que existe aqui que é obrigatória e que todas as empresas vão fazer por você é pagar metade do seu plano de saúde. Aqui todas as empresas são obrigadas a pagar pelo menos metade do seu plano de saúde. Algumas pagam inteiro, algumas não pagam talvez tipo 3 quartos, coisa do tipo, mas pelo menos metade do seu plano de saúde ela tem que pagar.
Por quê? Porque aqui é obrigatório ter plano de saúde. Aqui não existe saúde pública, existe o plano de saúde público, que é o que a maioria das pessoas tem, eu tenho, e é basicamente, eu tinha visto acho que só 6% da população que não tem plano de saúde público que tem o particular. Então, como vocês estão vendo, é bem comum aqui ter um plano de saúde público. Enfim, e aí enfim, a empresa é obrigada porque ela é obrigada a te pedir o plano de saúde. Você tem que ter um plano de saúde para poder trabalhar com ela, então, em troca, ela paga metade do seu plano de saúde, pelo menos. Tem empresas que dão curso de alemão, tem empresas que dão vale para você fazer curso. Então, por exemplo, durante um ano você tem, sei lá, 10 mil euros anuais, né, para gastar em curso. Mas aí são empresas maiores, não exija isso de empresas médias ou pequenas. É, em relação às férias aqui, férias também aqui não é obrigatório ter 30 dias, né? No Brasil você tem quase certeza que é obrigatório que a empresa te dê pelo menos 30 dias. Aqui não. Aqui você tem uma quantidade de férias que você negocia com a empresa. Então você fala assim, eu quero 40 dias de férias no mês, no ano. Eu quero 30, eu quero... se eu não me engano, eu acho que o mínimo são 20 dias por ano. Mas que você pode ter entre 30 a 60, tem empresas que dão até 60 dias de férias. E aqui outra coisa também importante, que você não precisa tirar, por exemplo, no Brasil você completa um ano de trabalho e aí você tira 30 dias de férias, certo? Aqui não. Aqui se eu quiser, por exemplo, um mês depois que eu entrei, tirar férias eu posso. Eu vou tirar proporcional. Então você pega 30 dias, divide por 12 e o valor que der é o quanto você recebe de férias por mês. Então, vamos supor, sei lá, deu 3 dias, mais ou menos, né? Dá mais ou menos aí 2 a 3 dias. Então, se eu quiser tirar 2, 3 dias de férias depois todo mês, eu posso tirar sem problema nenhum. É do meu direito. Enfim, voltando pra parte da entrevista, você vai lá, faz a apresentação, faz essa negociação, e aí tem uma coisa que chama Probentag, que seria o dia de teste aqui. Então você faz um dia de teste aqui. Por incrível que pareça, no Brasil aqui, no Brasil acho que talvez seja quase um crime, né? Você testar um funcionário antes de começar, mas aqui é muito comum, não importa qual a sua vaga. Desde o cara que trabalha numa rede de fast food limpando o chão, até o gerente da Unesco, sei lá, enfim, o gerente de uma empresa gigantesca que vai ganhar milhões por mês, ele tem que fazer o Probentag, que é o dia que eu acho legal aqui. No começo eu achava meio chato, eu falava assim, vou trabalhar de graça pro cara por um dia? Na verdade não é um dia, é meio dia, são de 4 a 6 horas. Então você escolhe ali um dia e horário que você marca com a empresa. E aí, essa já é a segunda etapa. Então aqui é uma empresa, uma entrevista que nunca tem uma etapa só, sabe? Que você faz entrevista e sai de lá sabendo que você passou. Isso não existe aqui. Aqui você vai fazer a entrevista, depois você vai fazer o teste. E aí muitas vezes tem uma conversa, uma reunião para marcar depois que você fez realmente, que você deu tudo certo, que a empresa gostou de você gostou da empresa, depois ali do seu dia de teste, lá de 4 a 6 horas, e aí você marca um dia com eles para assinar o contrato. É comum que as empresas te mandem o contrato por e-mail para você verificar se está tudo certo, se os seus dados estão corretos, se aquilo lá que foi combinado mesmo. E até no caso de quem é de fora e não tem um alemão perfeito, porque o contrato tem que ser em alemão, que eles te entreguem um contrato e você leia com calma, você entregue para uma pessoa que você conhece que fala alemão melhor, ou você coloca em qualquer tradutor aí na internet, e que você aí tenha certeza. Então, quando as duas empresas têm, quando a empresa, né, e a pessoa têm a certeza do que eles vão assinar, você vai lá um dia. E aí você já recebe as coisas que você tem que receber. No caso, por exemplo, quem trabalha com restaurante recebeu o avental, coisa do tipo. Talvez se a pessoa receba trabalha numa empresa que ela precisa receber um computador, um celular, ou enfim, qualquer coisa, ela já recebe naquele dia também. E aí já fica tudo certo. E a partir de lá você já marca uma data para começar. Geralmente esse processo pode durar de uma semana, que é bem raro acontecer, é mais fácil acontecer de 2 semanas até um mês e meio. Então aqui as contratações elas demoram um pouquinho para acontecer. Você não vai fazer uma entrevista e no dia seguinte você vai começar. Aqui tem esse tempo aí que as empresas dão tanto para elas quanto para o funcionário, para todo mundo se organizar e começar a trabalhar direitinho. Enfim, eu queria falar só um pouquinho sobre o Proventag, que é basicamente você vai lá e trabalha um pouco na empresa. Então você conhece as pessoas, você conhece o lugar, você conhece onde você vai trabalhar, né? No caso de uma mesa,
que você tem uma estação ali de trabalho, você conhece um pouco a dinâmica do escritório, você conhece o tipo de projeto que o escritório faz, e por mais que tenha sido apresentado para você na entrevista, a entrevista ela dura, sei lá, meia hora mais ou menos. Então o Probentak dura de 4 a 6 horas, então você conhece muito mais o portfólio da empresa. Você conhece os programas que eles trabalham, a forma deles de trabalhar, e aí em troca também eles conhecem um pouco como você faz. Então, se você é lento para trabalhar, se você é rápido para trabalhar, se você pega as coisas rápido, se você não pega. No caso de quem vem de fora, né, como sou eu e provavelmente todo mundo que está me ouvindo, quem vem de fora também tem esse ponto de que ver se a pessoa tem um alemão bom mesmo como fala, se a pessoa conhece mesmo sobre arquitetura como fala, porque infelizmente em qualquer profissão, e na arquitetura também isso acontece, você pode ser um profissional ruim, isso acontece. Então, não é só porque você tem um diploma de arquiteto ou 450 diplomas e um monte de experiência na sua área, não significa que você é bom ou que talvez você não seja no esquema do que a empresa está querendo. Então, tem esse dia de troca. Eu testo você e você testa a empresa e todo mundo vê se gosta. Então, quando você começar na empresa, não tem segredo. A empresa te conhece e você conhece a empresa. Então, vira uma contratação mais segura. No começo eu achava um pouco esquisito e hoje eu adoro um Probentag, porque eu acho que é a melhor coisa que poderia fazer, eu acho que seria legal para todo mundo fazer, porque não vai ter aquela contratação que você contrata e depois fala, putz, não era isso que eu queria, e depois demite de novo, e aí o cara que já se programou inteiro se perde de novo, tanto isso pro funcionário quanto pra empresa. Então eu acho que é uma coisa bem bacana. E basicamente funciona dessa forma. Eu acho que eu passei por todos os pontos. Se vocês tiverem alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Se eu posso tirar alguma dúvida, se vocês ficaram com alguma questão, se vocês querem que eu fale um pouco sobre o dia a dia de trabalhar aqui em arquitetura, se vocês querem que eu mostre aquele projeto, como eu falei pra vocês, e aí eu falo um pouquinho sobre como é um projeto aqui, quais são as diferenças, como funciona, como não funciona. Enfim, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar pra mim aqui embaixo nos comentários ou no Instagram, já aproveita e me segue, canal Arquitetura e Decoração, e lá eu mostro várias coisas, não só sobre isso, sobre arquitetura no geral, enfim, sobre tudo. E também se inscreve aqui no canal para você já receber todas as notificações, ativa o sininho também, que aí você recebe as notificações, você assiste os vídeos, porque aqui eu sempre tento mostrar conteúdo novo, não só sobre a Alemanha, né, mas principalmente sobre arquitetura, decoração, e às vezes eu falo um pouquinho sobre aqui, porque algumas pessoas ficam com dúvidas ou mesmo curiosidade de saber como é que funciona, tá bom? Então é isso, gente. Tchau!